você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui. Agora vamos falar do Silvio Santos e do porquê da baixa da audiência do Silvio Santos. Começou em 2019 um processo de descredibilização do SBT. Nem sei se essa palavra realmente existe, se não existe, inventei. O que acontece desde 2019? O SBT tinha o jornal SBT Brasil, que era apresentado pela Raquel Scheherazade. Enquanto o fascismo estava em alta no Brasil, todo mundo apoiando as prisões sem provas do Sérgio Moro, todo mundo querendo a prisão do Lula, querendo a prisão de petista, querendo a prisão de todo mundo. A Raquel Scheherazade, que era oposição ao governo Dilma, e fazia uma oposição também no nível fascista, tanto é que o apelido dela era Raquel Sheiranazi, porque realmente parecia, ela dava opinião no jornal, falava um monte, e o SBT Brasil começou a ganhar muita audiência. Quando entrou o Bolsonaro, o que o Silvio Santos esperava? Que o Bolsonaro, que paga muito bem para o SBT, vamos lembrar, você vai no SBT, você vê muita propaganda da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, das estatais, que é o governo Bolsonaro que controla e vai colocando dinheiro lá, e você vê muita propaganda governamental, de Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Então você vê muita coisa dessa e muita propaganda da Havan, que é o chamado financiamento indireto. A Havan ganha do governo de um lado e aí paga para os amigos do governo de outro. Várias outras empresas de donos bolsonaristas ganham do governo de um lado e aí pagam para os amigos do governo que apoiam o governo do outro lado. É uma coisa indireta. Pode até não ter ilegalidade, mas tem imoralidade. Geralmente tem os dois. Pois bem, o que acontece? O SBT está sendo sustentado pelo governo Bolsonaro hoje. E aí o que aconteceu? O Silvio Santos demitiu a Raquel Sheiranazi porque ela começou, em vez dela defender o Bolsonaro, que todo mundo se esperava dela, ela mudou de lado. Ela começou a criticar o governo Bolsonaro. Então ela foi demitida por falar mal do Bolsonaro. Eu lembro até que nesse dia eu fiz um vídeo aqui rindo da cara dela, falando, bem feito, você não apoiou o fascismo, você não plantou ódio e regou com muito mais ódio, com muito fascismo. O que você colheu? Colheu isso aí que você plantou. Você planta, você colhe. Vamos lembrar, a Raquel Sheherazade culpava a Dilma por toda a violência do Brasil, qualquer probleminha que aparecia no jornal, um buraco na rua era culpa do PT, tudo mais. Aí quando amarraram um menino negro num poste, queriam espancá-lo e tudo mais, ela falou que essa era a sociedade reagindo ao desgoverno, fez um discurso lá de 2, 3 minutos e todo mundo, isso aí, ela alimentava o fascismo, mas tem que amarrar mesmo em poste. E o menino que foi amarrado no poste era inocente. Não tinha roubado ninguém, não tinha feito nada. Só porque era negro foi amarrado num poste. E ela lá defendendo. Aí quando o Justin Bieber veio no Brasil, aí ele começou a pichar um muro que era um local público. Ela falou, temos que ter paciência com o Justin. Coitadinho de Justin. Aí, Sheiranazi foi demitida, a gente riu muito da cara dela. Mas ali começou um processo no SBT que o público do SBT começou a perceber. E o público do SBT não sou eu. Acho que não era você também 3 anos atrás, a maioria das pessoas, até porque a audiência do SBT já não era das maiores. Mas o público começou a perceber o quê? Que ali se defendia o Bolsonaro. E os programas do SBT foram caindo de audiência. O Silvio Santos começou a perder a audiência adulta, começou a investir em programas infantis. Só que tem um problema. Hoje tem Netflix, tem o Prime da Amazon, tem agora a HBO, tem a Disney Plus, Disney, tem um monte de operadoras de streaming, fora o YouTube, tem o YouTube Kids e tudo mais, e as crianças ficam o dia inteiro, e olha, eu conheço muita gente que tem crianças, as crianças ficam no celular assim. Uma mãe não quer que a criança fique enchendo o saco, que fique pulando demais, está num lugar, eu já vi isso várias, em restaurantes, em hotéis, em lugar que eu vou, dá um celular para a criança fica ali assistindo YouTube, ou assistindo a Netflix, alguma coisa assim. A criança não fica assistindo o programa matinal do SBT, que tem comercial, que tem a filha do Silvio Santos, que tem uma falta de talento assim, que eu nunca vi igual. Não, simplesmente o SBT começou a apostar numa coisa que não dá mais audiência no público infantil, porque o público adulto começou a migrar para outras emissoras, ou para as plataformas de streaming, YouTube e tudo mais. Aí, para piorar, o governo Bolsonaro começou a ser cada vez mais mal avaliado. Então, cada vez o Silvio Santos foi perdendo. Para você ter ideia, a Globo também perdeu audiência nos últimos 3 anos, mas a audiência da Globo saiu de 12,9 para 12,1. Não, 12,7 para 12,1, quer dizer, perdeu 0,6, continua ali no mesmo patamar, é uma porcentagem até baixa. A Record perdeu audiência também,
mas saiu de 5,4 para 4,9, quer dizer, perdeu menos de 10% da sua audiência em 3 anos, o que não é uma perda muito grande. A Record começou a investir em reality show, começou a investir em novelas bíblicas, aí o Bolsonaro faz o público evangélico ficar mais evangelizado, e aí a Record vai lá, o Bolsonaro ajuda, né, as igrejas com todo tipo de isenção de impostos, a Record consegue evangelizar mais gente, e aí vende esse mercado para eles, começou a apostar nisso. E o SBT não. O SBT caiu para 3,3, quer dizer o seguinte, hoje está consolidado o SBT como o terceiro maior canal, e eles que se cuidem, porque a Band também perdeu menos que o SBT. A Band está ali com 2,7, quer dizer, o SBT está hoje mais perto do tamanho da Band do que do tamanho da Record ou da Globo. E olha que a Record também é bolsonarista, mas investiu em outras coisas. A Band também, ó, esses já estava na Band, eu citei aqui algumas vezes, inflação é culpa da guerra na Ucrânia. Tava em letras garrafais, assim, enquanto a repórter falava da inflação, mostrava as pessoas cada vez mais pobres, tudo mais. Mas a culpa é da guerra da Ucrânia, segundo a Band. A Band também faz assessoria de imprensa pro Bolsonaro. Também caiu de audiência, mas não tanto, porque o Bolsonaro escancara mais. Eu vou te dar um exemplo. Semana passada foi demitida uma jornalista do SBT, e essa jornalista, ela tinha sido chamada de idiota pelo Bolsonaro. Bolsonaro chamou essa jornalista de idiota no ano passado. Ela continuou no SBT por um tempo, no SBT da Bahia. E aí agora, ela chegou no emprego dela na segunda-feira passada, na semana passada. Ela foi trabalhar num dia normal para ela, e avisaram, ó, você está demitida. Está demitida. Só que ela era uma das jornalistas mais famosas do SBT da Bahia. Ela é a que tem mais seguidores nas redes sociais, ela é a que mais bomba, ela é a que mais dá repercussão de tudo que ela faz. E ela critica o governo Bolsonaro. E ela foi demitida. Então, o bolsonarismo do Silvio Santos é escancarado demais, aí pronto, tá aí, ó. Audiência embaixo, aí ele mantém o Ratinho, porque o programa do Ratinho é um dos que é mais financiado pelo governo, então mesmo com a audiência baixíssima do Ratinho, ele se mantém. Eu vou falar uma coisa, eu já falei algumas vezes, você não quer mais ver o Ratinho na sua TV? Vote Lula, porque assim que o Bolsonaro sair, vai acabar a mamata no programa do Ratinho, Ratinho vai ter que sair do ar, o Silvio Santos vai ter que apostar em algo que não é bolsonarista, para ver se os patrocinadores de verdade, que é dinheiro privado, ou seja, empresas, vão querer patrocinar lá, em vez de ficar ganhando dinheiro público. Tá, enquanto isso, na Globo começou a acontecer um fenômeno há algumas semanas. 3 semanas atrás, o Jornal Nacional bateu a maior audiência das últimas 36 semanas. Olha só, a audiência do Jornal Nacional está em baixa. Fiz aqui vários vídeos alguns meses atrás, depois parei de falar sobre o assunto, que eu tinha falado até demais. Mas fiz vários vídeos mostrando que o Jornal Nacional caiu de uma audiência média de 41 pontos e chegou a uma audiência média de 21. E em muitos dias estava chegando a 20, 19, 18. Quer dizer, estava crise total no Jornal Nacional. Perda de credibilidade, obviamente. Tá. O que aconteceu é o seguinte. O William Bonner, em um programa, em alguns programas ele não foi porque ele estava de férias. Nessa semana, o Jornal Nacional bateu a melhor semana das últimas 36 semanas. Já estava em queda. O William Bonner entrou de férias, aumentou a audiência. Aí tem uma coisa, tem duas coisas. Primeiro, muita gente não sabe, mas o William Bonner não é apenas o apresentador, ele é o editor-chefe do Jornal Nacional. Então quando eles estão mentindo, saiba, o bolsominion que está por trás de todas aquelas mentiras, talvez nem seja mais bolsominion hoje, mas o antipetista, o golpista que está por trás de tudo aquilo, de manipular a opinião pública como fez por tantos anos, até o golpe na Dilma, exaltar o Sérgio Moro como sempre, o Lula ser preso, aí quando o Lula é absolvido ele dá 10 segundinhos para dizer que o Lula foi absolvido, e ainda reforça a acusação, aí quando o Lula é absolvido na ONU, aí ele faz uma matéria de 5 minutos, mas acaba a matéria com palavras do Sérgio Moro, que é o criminoso condenado, tudo mais. Quem é o cabeça por trás de tudo isso? Tem o diretor de jornalismo da Globo, que é o Ali Kamel, tem os donos da Globo, que também são muito adeptos ao olavismo, e vamos lembrar, o Olavo de Carvalho era um neonazista, mas ali, o diretor do Jornal Nacional, quem decide o que vai ao ar e o que não vai é o William Bonner. Então, quando o William Bonner entra de férias, e aí na semana que ele está de férias, o Jornal Nacional tem a melhor audiência nas últimas 36 semanas, significa duas coisas. Primeiro, que ele não está aparecendo ali é bom, ou pelo menos não é ruim que ele não apareça. Segundo, quem quer que estivesse fazendo a direção de jornalismo no lugar do William Bonner estava fazendo melhor que ele, porque conseguiu ter mais audiência. Talvez não melhor que ele para os interesses do patrão, talvez sim, mas melhor que ele no quesito audiência. Você vê que é isso. Falou.